E aí, tô de volta, a professora Letícia Vogt, aqui para o nosso segundo bloco do lucro presumido. Você vai saber tudo de lucro presumido. E aí, como é que você faz para fazer, então, o recolhimento desse lucro presumido? É mensal, é trimestral? Como é que você faz para fazer esse recolhimento? Você vai ter duas possibilidades de recolhimento aqui. Depende. Por quê? No bloco 1, nós falamos que quando eu falo de lucro presumido, estou me referindo ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido. Contudo, no lucro presumido, não é só o imposto de renda da pessoa jurídica que você vai pagar e nem só a contribuição social sobre o lucro líquido. Existem outros tributos incidentes também na movimentação dessa empresa. Então, nós vamos ter que separar da seguinte forma. Eu vou fazer duas formas de apuração de acordo com o tipo de tributo que eu estou apurando, declarando e recolhendo. Então, até vamos colocar na tela. Pode ser mensal ou pode ser trimestral. O que eu levo em consideração no recolhimento apuração mensal? PIS, COFINS e ISS. Lá mais pra frente, nos próximos blocos, a gente vai trabalhar de forma mais detalhada o que é PIS, o que é COFINS, o que é o ISS, tá? Só adiante que PIS e COFINS são contribuições previdenciárias que incidem sobre o faturamento da empresa e o ISS é imposto sobre serviços, né, que é de competência municipal. Em contrapartida, quando eu falo exatamente do lucro presumido, a minha apuração será trimestral, ou seja, a cada 3 meses. E eu vou apurar separadamente o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Para não ter dúvida, quando eu falo de apuração trimestral, eu vou ter que fazer 3 apurações, né? Janeiro, fevereiro, março. Depois abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, eu vou ter 4 trimestres no ano para fins de apuração do meu lucro presumido. Só que como 3 meses, eu faço a cada 3 meses, eu faço a apuração e faço o recolhimento no mês subsequente. Então vamos lá, volta um pouquinho para a tabela. Por exemplo, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, qual é o período de apuração? Quando chegar 31 de março, eu vou fazer a apuração dos 3 meses. Quando chegar no último dia do trimestre, do segundo, que é 30 de junho, no terceiro, 30 de setembro e 30 de dezembro. Ou seja, a cada 4 trimestres eu vou fazer a apuração. E como é que eu faço para fazer o recolhimento, né? Uma coisa, a gente não pode confundir a apuração com o efetivo recolhimento. A apuração é quando eu levanto os valores que geraram, que é a base de cálculo. Lembrando, base de cálculo. Vocês nunca mais vão esquecer o que é base de cálculo. Base de cálculo é o valor sobre o qual vai incidir a alíquota do tributo. E eu gosto muito de um exemplo que facilita. Vocês vão ver isso aqui bastante nessas aulas aqui. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu chamo a base de cálculo de pizza. Por que pizza? Porque pizza, primeiro, é a coisa que eu mais gosto de comer, né? Se faltasse meia hora para eu morrer, eu comeria uma pizza. O que você comeria? Pensa aí o que você comeria. Eu comeria pizza. Então, eu fico imaginando uma pizza. Agora imagina aqui na minha mão, ó, aquela pizza com borda de catupiry, 18 fatias, bem gordinha. Tá bom. Então, a base de cálculo, valor que vai incidir imposto de renda da pessoa jurídica, que vai incidir contribuição social sobre o lucro líquido, que eu apurei durante 3 meses, é a minha base de cálculo, a minha pizza. Então, o somatório desses 3 meses é a apuração trimestral, que, como eu mencionei antes, gera o quê? 4 trimestres. Tá bom. Então, apurei a cada dia, como a gente viu na tabela anterior. Tá bom, e agora como é que eu faço para fazer o recolhimento desses valores? Daí a gente vai colocar na tela, começando pela primeira opção. Lembra que eu falei, quando você preencher a DARF, preencher o código, quando você fizer o primeiro recolhimento, a sua primeira opção vai dizer que você está optando pelo lucro presumido. Então, por exemplo, a gente está pegando aqui a questão do regime de arrecadação por competência ou por caixa. O que quer dizer isso? Exemplo. Eu tenho uma empresa prestadora de serviço e eu tenho ali, ó, ela teve um faturamento 1, 2, 3 e 4, né? P1, P2, P3, P4, ou seja, dinheiros que entraram na empresa. O que aconteceu? Como ela é optante pelo caixa, o que ela vai fazer? Ela vai pagar de acordo com o que entra efetivamente do caixa. Isso quer dizer caixa e competência. Caixa é o dinheiro que entra, você recolhe pelo caixa, ou competência é quando você recolhe pelo período que está havendo a incidência. Então aqui, nesse caso, se eu levar em consideração o regime de competência, tá? O que vai acontecer? A regra geral é o regime de competência. Se você quiser optar pelo regime de caixa, daí a empresa tem que fazer a opção pelo regime de caixa.
Então, optei lá pelo regime de competência ou pelo regime de caixa e vou fazer a apuração, então, trimestral para poder fazer o recolhimento. Deixa eu passar aqui. Agora, por exemplo, aqui, ó, no regime de competência, tá? No regime de caixa. Quando essa instrução normativa que menciona aqui, a IN 1700, o que é IN, gente? Instrução normativa é o que a Receita Federal regulamenta, né? O recolhimento. Então, ela colocou aqui no artigo 215, 223, 224, que é o seguinte: o regime de caixa é opcional. Por isso que eu falei para vocês que competência é regra geral e caixa é opcional. Mas tudo bem, se você optou pelo regime de caixa, automaticamente você vai oferecer essas receitas quando houver a tributação, quando efetivamente entrar no caixa. Imagina você abrindo uma gavetinha e botando dinheiro lá dentro. É isso que acontece. Então ali, ó, entrou, por exemplo, P1, pagou, tributou. P2 entrou, pagou. E assim sucessivamente. Quando você fizer a opção pelo regime de caixa, você automaticamente vai ter também o que? Como obrigatoriedade, manutenção do livro caixa. E a base de cálculo, que a gente acabou de falar? E essa pizza, né? Como é que então eu apuro essa base de cálculo? Presta bastante atenção, porque se você está com sono nesse momento, você levanta, se espreguiça da cadeira, porque na minha aula eu não quero que você com sono. Então, ó, dá aquela espreguiçada, bate palma, levanta, dá aquela água na cara, porque se você não prestar atenção, vai passar vergonha na frente do cliente depois. Se você passar vergonha, não fecha o cliente. Se você não fechar o cliente, você não ganha dinheiro, e daí você vai dizer que a advocacia não dá certo. E a gente sabe que isso não é verdade, tá? Basta você estudar. Então vamos lá. Quando eu falo de base de cálculo, da minha pizza para fins de incidência do lucro presumido, o que eu estou dizendo aqui? Eu vou ter que levar em consideração o artigo 12, tá? Da Lei 12.973 de 2014, que diz o seguinte: a receita bruta compreende, que é minha pizza, o produto de venda de bens nas operações de conta própria. 2. O preço da prestação de serviços em geral. 3. O resultado auferido nas operações em conta alheia. E 4. As receitas de atividade objeto principal da pessoa jurídica não compreendidos no inciso 1 a 3. Ou seja, outras coisas que ela não tenha previsto aqui. Então, receita da empresa, sobre o qual vai incidir o lucro presumido, é o quê? Pode ser serviço, dinheiro com serviço, dinheiro com comércio, dinheiro em outras operações ou qualquer outra coisa que não esteja prevista aqui. Tudo isso aqui é a nossa base de cálculo para fins da incidência do lucro presumido. Só que tem um detalhe. Lembra quando eu falei no início da aula, no primeiro bloco, eu falei sobre as adições e as exclusões? Que eu falei, pega a costela, bota para assar, aí tem aquela gordurinha. Queima a costela, queima a gordura, sobra o osso, sobra a carne. Aquilo ali vai ser o lucro real. Aqui no lucro presumido, né, para a gente poder chegar realmente na receita bruta da empresa, automaticamente, de acordo com o artigo 208 do regulamento do imposto de renda, eu vou ter que fazer adições e exclusões. Então, vou até colocar na tela aqui. O que a gente vai adicionar nessa receita? Juros previstos em contratos, né, que já está previsto em lei. Vou adicionar também juros por inadimplemento. Vou deduzir, né, vendas canceladas, ou seja, vendi, aquele dinheiro não entrou na empresa, vou deduzir, porque não é receita real da empresa. Vou deduzir devoluções de vendas. Vou deduzir também tributos na condição de substituto, no caso, IPI, ICMS, substituição tributária. E eu vou chegar ao quê? Na real base de cálculo para incidência do percentual de presunção. Olha só, volta para mim. Pizza, receita real da empresa. Excluí, adicionei a legislação que determina, não é o que eu quero, tá? A legislação do regulamento do imposto de renda que vai definir o que você acrescenta, adiciona e o que você exclui. Somei, botei e tirei, cheguei na minha real base de cálculo para fins de incidência do imposto de renda, do lucro presumido. Já é o suficiente para eu aplicar percentual de alíquota do imposto de renda? Não. Sabe por quê? Dessa pizza que eu sofri, que eu adicionei e reduzi, cheguei na base real, para poder aplicar o percentual, eu não vou incidir o imposto de renda da pessoa jurídica e nem a contribuição social sobre o lucro líquido sobre essa totalidade da pizza. Por quê? Olha o nome já diz, lucro presumido. Presume-se que a empresa está tendo um lucro.
Então, dessa pizza que eu adicionei, excluí, cheguei na receita bruta, eu vou pegar uma fatia dessa pizza, que é a presunção de lucro. Ou seja, dessa pizza gordinha aqui, tá? De 8 fatias, recheada, com bora de catupiry, vou pegar uma fatia dela, fica só com a fatia, que é a presunção de lucro. Dessa presunção de lucro, é sobre ela que vai incidir efetivamente a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Por isso que a gente fala de lucro presumido, certo? Eu até antes, deixa eu passar uma aqui, eu quero mostrar para vocês, depois eu vou voltar aqui, mas eu quero mostrar já a pizza para vocês visualizarem isso. Vou passando aqui para frente. Você consegue botar lá no pizza lucro total? Aí, olha que maravilha. Você está vendo a pizza? Essa é a base para a incidência do lucro presumido. Isso aqui é o quê? É o lucro total. Mas o que eu disse para vocês? Que o imposto de renda da pessoa jurídica do lucro presumido e a contribuição social sobre o lucro líquido não incidirá sobre essa totalidade da pizza. Por quê? Nós vamos pegar uma fatia, olha como fica mais fácil de entender. A gente vai pegar uma fatia dessa pizza e sobre essa fatia, que eu chamo de presunção de lucro, eu vou incidir um percentual de alíquota, certo? E daí aí que tá. Essa presunção, deixa eu voltar aqui para vocês. Essa presunção, ela vai variar, ou seja, a fatia da pizza, ela vai variar conforme a atividade da empresa. Se é serviço, se é comércio, se é indústria. A gente até pode colocar na tela. Então, por exemplo, quando eu for pagar imposto de renda da pessoa jurídica, ou a contribuição social sobre o lucro líquido, do total da receita, eu vou pegar aquela fatia, nunca mais você vai esquecer a fatia de pizza, duvido. E essa fatia de pizza, ela vai variar percentualmente, vai ser mais gordinha ou mais magrinha, conforme a atividade. Então, por exemplo, se eu tiver, né, pode ser uma fatia de 32%, pode ser uma fatia de 12% ou pode ser uma fatia de 8%. O que vai definir isso? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar, para ficar mais fácil você visualizar. Deixa eu pegar a tabelinha aqui também. Vamos para frente. Aqui. O que vai definir isso, certo? Por exemplo, de acordo com a tabela, isso aqui está pronto, isso é fixo, você não precisa ficar adivinhando. Se você tiver um cliente, por exemplo, que tenha venda de mercadoria ou que tenha atividade rural, o que vai acontecer aqui? Vai ter um percentual de uma presunção, a fatia daquela pizza que você vai tirar atividade rural, ele paga pelo lucro presumido? Sim. Então, você vai pegar da fatia total, da receita total, você vai pegar uma fatia de 8%, e daí, sobre esses 8%, é que você vai incidir a alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica. E o mesmo com a contribuição social sobre o lucro líquido. Da receita total, você vai pegar na atividade rural, um percentual, uma fatia de 12%, e daí, sobre ela, você vai incidir aí o valor. Podemos voltar na tabela de novo, pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, serviços de fisioterapia. Um serviço de fisioterapia, da receita total, eu vou tirar uma fatia de 8% da receita total, vou incidir o imposto de renda da pessoa jurídica. E sobre o valor total, vou pegar 12% e vou incidir contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos pegar outro exemplo. Serviço de transporte de passageiros. Pego da receita total uma fatia de 16%, incido imposto de renda da pessoa jurídica, e pego uma fatia de 12% e incido aí um valor, né, de 12% para poder a alíquota. Ou seja, somente depois que eu peguei a receita total, vou repetir, só para a gente recapitular. Adição, exclusão, limpando a costela, lembra disso? Cheguei na receita real. Da receita real, que é a nossa base da pizza, eu vou fazer a presunção. A presunção, eu presumo que eu tive um lucro num valor de tanto. Esse valor de tanto, a presunção, a fatia que vai tirar, vai variar conforme a atividade da empresa. Vai ser 8,
12 ou 32, conforme a atividade da empresa. E isso está na tabela, não precisa decorar. Qual é o serviço? Vai lá na tabela, tá? Sobre essa fatia, 8, 12 ou 32, daí sim é que vai haver a incidência do percentual da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas daí esses percentuais de alíquota, como é que eu faço a incidência, a gente vai ver no próximo bloco, tá bom? Já já estou de volta.